Boa tarde a todos. O vereador Claudio, na sessão passada, falou uma coisa interessante aqui em relação à urbanização. E eu estava avaliando o município todo, mas, por exemplo, o Jereissati, por exemplo, que hoje o Jereissati é cortado por 2 riachos, que tem trazido um problema seríssimo ali, quando, por exemplo, acho que fazia muito tempo que não tinha acontecido o que aconteceu agora. Então, ali, hoje, a gente vê que foi feita uma mapeação e foi concluído, Luciano, que para fazer aqueles 2 canal, fazer a urbanização do Jereissati, gastava em torno de 18 milhões de reais. Mas vamos dizer assim, vamos conseguir 1 milhão e começar, né, Cláudio? Aí já começa, a coisa começa a andar, né? Então, veja bem, é interessante, né, que daqui para frente a gente procure dar um olhar diferenciado para que isso comece a acontecer. A outra coisa é assim, nas gestões passadas, se a gestão atual ainda não teve essa condição, mas da agora para frente a gente precisa olhar um pouco mais assim. Veja bem, o calçamento é importante demais porque o povo gosta muito disso, né? Até porque melhora muito, mas primeiro precisa fazer a parte de drenagem, né, para escoar a água. Por quê? Porque se for feito o calçamento, a Pavuna, por exemplo, eu tive na Pavuna fazendo algumas visitas lá, agora mesmo, na época da chuva. Tive uma Pedro também recentemente, e vemos o seguinte, foi feito calçamento realmente, em algumas ruas, Cláudio. Mas hoje está lá o problema, porque não foi feito a drenagem. Não foi feita a drenagem. E eu tive com o Pedro fazendo a mapeação lá, agora da rua Tanta Fé, recentemente, e da rua Santana da Paraíba. Quer dizer, ali precisa fazer um canal, além das demais ruas, mas nós passamos ali naquelas 2 para dar uma olhada, que o povo, um com facão na mão, o outro com a foice para bater na gente, mas é assim, a gente tem que enfrentar e mostrar para o povo que a vontade é grande. E o Alexandre mandou a gente ir lá fazer um mapeamento, que vai fazer o canal daquela rua ali, prometeu, e só as águas baixadas nós vamos cobrar para começar a encostar o material, para que possa fazer aquele canal ali. Além disso, nós temos o outro problema, que é mais outro problema, que dá mais ou menos 400 metros a 500 metros, Cláudio. Dá a parte aí, você tem uma ideia como é caro, que são obras que têm uma importância grande, mas por que nem em canto nenhum o povo faz? Por quê? Porque o povo não vê. São obras que às vezes a pessoa prefere fazer uma rua de calçamento, Chicão, de que fazer um canal. Por quê? Porque o calçamento o cara está passando e está vendo. Enquanto o canal, que é uma urbanização, uma drenagem, e o povo não vê, não dá voto. Porque o povo se esquece, o povo for o beneficiado, mas não esquece, prefere o calçamento. Então, são essas coisas que os administradores que têm uma visão mais ampla, eles começam a ver esse lado. E nós tivemos com o Alexandre, ele prometeu, e eu estou acreditando nas palavras dele, porque vou cobrar também, junto com o Pedro, que a gente possa começar a fazer. O Alexandre não vai conseguir fazer tudo, não, mas precisa, pelo menos, começar a fazer. Eu dou a parte de Vossa Excelência, vereador Cláudio. Não, vereador Irmandilson, obrigado aí pela parte. Senhores vereadores, é só para exemplificar que é possível. Irmandilson, eu estive trabalhando lá por Sobral, e um dia à noite eu fui num determinado local lá em Sobral, aonde havia uma pista de Cooper, havia vários quiosques, tinham uns de 3 a 5 quiosques, né, num determinado espaço. E num determinado momento eu percebi, Chicão, um suspiro.
Aí eu perguntei para uma pessoa lá do quiosque, rapaz, o que é isso aqui? Ela disse, não, isso aqui é um suspiro do canal. Eu disse, isso aqui é um canal? Chicão, quer dizer, um espaço sendo usufruído por comerciante, pela população, irmão Deus, fazendo, né, exercício físico, né? Eu acho que a área lá pode ser maior do que aquela nossa lá do 3, aquele espaço lá entre as ruas 10 e 12, pode ser maior alguma coisa. Mas o espaço era mais ou menos aquele. Então, o canal lá, ele foi aprofundado, foi revestido as laterais, e em cima ele foi tipo assim, coberto com uma laje. Uma laje. E ficaram alguns suspiros, foram construídos quiosques, picha de cubo, um bocado de coisa. Então, eu acho que, né, é algo viável, né? Como eu disse, não é obrigado a fazer tudo, né? Faz tudo, mas escolha alguma coisa e melhora a vida das pessoas. Irmão Dias, obrigado pelo apoio. Vereador Irã, fica à vontade. Alô, obrigado, irmão Adilson. Você esteve na Pavuna, graças a Deus você reconheceu que foi feita alguma coisa ali, sabe? Porque aliás, você sempre anda na Pavuna, você notou que ali foi feito, a partir da pracinha, toda a pavimentação saindo da Zé Guilherme foram feitas, sendo feitas em Santana da Paraíba. Só para lhe elogiar pelo reconhecimento e saber que aconteceu alguma coisa na Pavuna em 4 anos, sabe? Muita gente não reconhece, mas foi feito. Obrigado, irmão. Sabe que foi feito mesmo. Agora nós vamos fazer a outra parte que era para ter sido feito antes também, né? Que era a questão da urbanização, a drenagem ali daquela rua, que, como eu estou te dizendo, são determinadas obras que são uma importância muito grande, mas, porém, como ela não é, o povo não consegue visualizar, aí isso os administradores não gostam de fazer, porque, para você ter uma ideia, Cláudio, nessa chuva que deu agora, o bandeirante ali de Maracanaú, aquela água ali que desceu de cabeça abaixo, meu irmão, o bandeirante ficou totalmente inundado. Totalmente inundado. Ali, quando você passa ali pela Cobap, bem ali, a Cobap ali também, aquele canal transbordou, com a chuva de mais de 200 milímetros, transbordou, e não é suficiente. Quer dizer, a gente precisa dar uma olhada aqui. O que a gente faz em determinado canal, você tem que avaliar uma chuva de 100 milímetros e uma de 200 ou uma de 300, que nem deu na Calcaia agora, de 270. Então, tudo isso precisa ser é a mesma coisa do Gereissati. O Gereissati foi feito tantas casas. Então, o saneamento, a drenagem foi para tantas casas. Mas, a partir do momento que começa a crescer, então, quem fez dizer assim, quem fez, o arquiteto que fez o projeto, ele fez o Gereissati para 10 anos, ele não pensou no Gereissati para 50 anos, ele não pensou para 100 anos. Então, são determinadas coisas que vai sobrando para quem vai para frente, o gestor que vem seguindo para frente. Então, os gestores que estão começando para frente, se eles não tiverem um projeto, então o futuro também será muito pior ainda. Então, mas aqui eu quero parabenizar o Alexandre, porque nós começamos a fazer ali no Alvorada um canalzinho, e a gente já tem um material para dar continuação. Só a chuva dar uma passada, a gente já tem material para dar continuidade ali, para continuar fazendo aqueles canais. Será que a gente vai conseguir fazer tudo? Não. Mas nós estamos começando a fazer. Quer dizer, tentando melhorar a situação nós temos ali, talvez, ali, para resolver a situação, talvez uns 5 ou 6 canal, talvez com a dimensão de 400 metros, cada um, para poder resolver a situação. Mas, pelo menos, se a gente já fizemos um pedaço, e daqui a pouco a gente está fazendo outro, e a gente vai fazendo, com certeza daqui mais um tempo, aquele ali já não tem mais problema, o problema é girar dos outros. Então, os outros administradores para frente é que precisa continuar fazendo para poder ir continuando resolvendo aqueles problemas. Até porque aquela parte ali do Alvorada, a parte de cima, ela é alta, tudo bem, mas quando chega lá para baixo, é a mesma coisa da Pavuna, né? A parte de cima ali, beleza. Mas quando você chega para baixo, aí vem os problemas. O Gereissati é todo baixo, né? Todo baixo. Então, ali, qualquer chuva já inunda o Gereissati todo. O Luciano mora mesmo na parte ali onde
tem vários problemas. O Cláudio já mora mais em cima, os problemas já estão mais para baixo. Então, são determinadas coisas que a gente precisa ficar cobrando, ficar reivindicando para os próximos administradores, tanto o administrador atual, doutor Alexandre, quanto os que virão na frente, também continuar fazendo. Mas, senhor presidente, eu quero aqui também levantar aqui uma questão, eu estava analisando. Era, senhor presidente, mas a gente começa a se lembrar aqui de mais alguma coisa, senhor presidente, e aí começa a aparecer assunto. Eu estava hoje olhando, pois não, eu estava olhando hoje, e observando algumas cidades do estado do Ceará, que hoje a gente vê que o vereador Irã fazendo várias cobranças, está certo, tem que cobrar mesmo. Mas, vereador Irã, eu falei e eu continuo assegurando que não é só a Pacatuba, a arrecadação, estou falando de arrecadação, quando se trata da saúde, do ICMS, quando se fala do Fundo de Participação dos Municípios, e também da educação, enfim, o que foi tirado da educação, da saúde, do FPM, do ICMS. Eu não estou falando de recurso local, que é o ISS, que é o IPTU, são a arrecadação local, que é quem realmente conseguido assegurar com que o Alexandre, prefeito Alexandre, venha dar esse aumento de salário aos funcionários. Se não fosse isso, não tinha como não. Hoje eu estava olhando a cidade de Iguatu, que estão os funcionários em greve, não é por outra coisa não, é porque não tem como pagar. Olha, veja bem, sem dar aumento não tem como pagar a folha. Então, você tem uma ideia como é que fica. Iguatu é uma cidade maior do que Pacatuba, tem uma arrecadação melhor do que Pacatuba. O prefeito anterior, Agenor Neto, que hoje é deputado, fez uma administração muito boa em 8 anos, e não foi diferente da Pacatuba, porque o Alexandre já pegou a administração de outro prefeito que não foi apoiado por ele. E o Agenor era o prefeito anterior, e o prefeito atual foi apoiado pelo Agenor, ganhou a eleição, e hoje está tendo dificuldade imensa de manter a folha, pelo menos. O Juazeiro estava olhando, Cláudio, não sei se você observou, que a Justiça bloqueou o recurso da saúde do município de Juazeiro, porque também não estava conseguindo pagar também o funcionário da saúde. A Justiça bloqueou o recurso da saúde da cidade de Juazeiro para poder, pelo menos, pagar durante 30 dias. Durante 30 dias. Então, são essas coisas, eu estou todo dia observando, fazendo esse tipo de observação na cidade, e aqui eu não estou querendo dizer que está bom não, a Pacatuba não, em relação a isso não. Isso jamais quem sou eu para estar dizendo isso. Agora, está muito melhor do que determinadas cidades. Que enquanto aqui, o aumento que o prefeito tem dado, que não tem sido essas coisas, esses 20% aqui que está sendo dado aqui por Vigia, mas isso aqui tem um impacto de quase 40 mil reais aqui. Quase 40 mil reais aqui, até um pouco mais, porque tem aqui, eu estou olhando aqui, a gente fez aqui uma matemática aqui, vereador Cláudio, e eu estou olhando aqui, 788, quando você dá um aumento de 20%, vem para 946,60 centavos. Tá certo? E aí, nós estamos colocando aqui mais o adicional noturno, que vai um pouco mais de R$ 1.100, 1.130 e alguma coisa. Isso dá um impacto na folha, João Furtado, de mais de 40 mil reais. Estou falando só dessa categoria. Só dessa categoria que eu estou falando. Quer dizer, e aqui já vai... São 8 categorias já que o Alexandre, esse ano que o Alexandre está mandando aqui para casa. Então, eu quero parabenizar o prefeito Alexandre por isso aqui. Enquanto as outras prefeituras não estão conseguindo nem pagar a folha do salário antigo, o Alexandre está conseguindo, pelo menos, dar um aumento que não é um grande aumento, que no próximo ano nós vamos continuar cobrando, para que possa dar um novo aumento.
em vez de acumular 6, 7 anos sem dar aumento, né? Que o Alexandre não tinha como dar esse aumento, essa perca de salário desses motoristas, de todos os funcionários. Todos os funcionários. Então, a partir do próximo ano, nós vamos continuar cobrando, que no próximo ano, o Alexandre possa dar um novo aumento aqui para esses funcionários, que não vai satisfazer, que não vai ser, eles vão... Não vai, todo mundo vai continuar reclamando a mesma coisa, mas nós temos que fazer a nossa parte, que é reivindicar, cobrar, para que ele possa dar um novo aumento no próximo ano, ver qual é a condição que vai ter, para que possa melhorar a situação dos funcionários. Senhor presidente, eu estou satisfeito pela minha fala.